Senhor, meu Deus e meu Pai, para muitos, Pai querido, que precisa, Senhor, de uma palavra, de um renovo, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais forte para Jesus, mais forte para Jesus. Aleluia. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar o vosso assento, glorificando a Jesus. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui, Glória a Deus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. E nós vamos ler o versículo de número 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos na sua casa, glorificando e exaltando a Ele. Também pela oportunidade de poder aqui verbalizar a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Ricardo, da missionária Ilza, pelo convite que nos foi feito, louvado seja Deus a confiança, louvado seja Deus de nós estarmos aqui. Quero agradecer a minha esposa por se fazer presente, estar me acompanhando. Louvado seja Deus e a todos os irmãos que aqui estão, por tão calorosamente ter nos recebido aqui nesta noite. Amém? Mesmo assentado, quem já me ouviu pregar sabe que toda vez que eu vou pregar, louvado seja Deus, eu convido a igreja para fazer uma oração responsiva, ou seja, eu falo, vocês repetem. Quem pode dizer amém? Amém. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo, a palavra que eu preciso ouvir, não a que eu quero ouvir. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: irmão, você pediu. Diga para ele assim: Jesus vai falar. Diga para ele: receba. Aplauda Jesus. Glória a Deus. O texto que ora lemos é um texto bastante conhecido, uma passagem bíblica bastante conhecida, mas é aqui que Deus Ele quer falar conosco nesta noite. No Evangelho de João, capítulo de número 5, e o versículo de número 8 diz assim: e ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Eu quero repetir esse texto. E ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Em uma outra linguagem, louvado seja Deus, vai dizer assim: e disse-lhe Jesus: toma a tua cama e anda. Amém? Louvado seja Deus. O texto que nós tomamos por base nessa noite é um texto muito glorioso da palavra de Deus. O texto vai dizer para nós concernente, louvado seja Deus, a uma passagem, louvado seja Deus, de um dos milagres que Jesus realizou. E o texto vai nos dizer que, louvado seja Deus, havia um homem cujo qual, louvado seja Deus, a Bíblia não vai dizer o seu nome, não vai relatar o seu nome, mas a Bíblia vai dizer que este homem jazia há 38 anos com uma enfermidade. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que quando uma pessoa, louvado seja Deus, ela nascia, louvado seja Deus, ou ela passava a ter qualquer tipo de enfermidade, aquela pessoa, ela era, louvado seja Deus, considerada uma pessoa, louvado seja Deus, amaldiçoada. E a Bíblia não nos relata se esse homem ele já nasceu. A Bíblia não nos relata se esse homem sofreu algum acidente. Mas a Bíblia diz que ele era coxo, que ele era um paralítico, que ele era alguém que ele não podia andar. Ele era alguém que não podia se movimentar. E a Bíblia diz que naquele lugar, louvado seja Deus, na entrada daquela cidade, havia um poço. E esse poço, louvado seja Deus, rezava a lenda
que de tempos em tempos, louvado seja Deus, um anjo descia, louvado seja Deus, dentro daquele tanque, movimentava as águas, e aquele cujo qual conseguia mergulhar naquele tanque era curado. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ali então, por motivo disso, louvado seja Deus, muitas pessoas iam para aquele tanque. Muitas pessoas, louvado seja Deus, iam ali. E eu acredito, a Bíblia não diz, mas a gente pode entender pelo decorrer da passagem, que naquele tanque, louvado seja Deus, tinha pessoas, louvado seja Deus, que iam ali sentir uma dor de cabeça, vamos para o tanque. Louvado seja Deus, se vai que o anjo passa, eu pulo lá e a dor de cabeça vai embora. Louvado seja Deus, talvez havia pessoas ali, louvado seja Deus, com diversos tipos de enfermidade. E entre os enfermos daquele tanque estava esse homem ele não podia andar, ele não podia caminhar, ele não, louvado seja Deus, e a Bíblia vai nos dizer que aquele homem ele era levado, louvado seja Deus, até o tanque. O tanque, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele tinha 5 alpenes, ou 5 pilares, ou 5, louvado seja Deus, degraus, e a Bíblia diz que as pessoas ficavam naqueles degraus, louvado seja Deus, ali, aguardando o movimento do anjo. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que alguém até levava o homem ao tanque. Eu acredito, a Bíblia nos dá a entender que aquele homem não morava no tanque. Aquele homem, louvado seja Deus, ele não residia no tanque. Louvado seja Deus, alguns historiadores vão dizer que aquele homem, louvado seja Deus, ele era levado até aquele tanque por um familiar, mas aquele familiar não podia ficar o tempo todo ali. Então largava aquele homem no tanque, louvado seja Deus, ia para os seus afazeres e depois ia buscar. Quando eu comecei a observar para essa, louvado seja Deus, alternativa, para esse pensamento, o Espírito Santo falou forte ao meu coração e disse, louvado seja Deus, que tem muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira, louvado seja Deus, que são largados ali, louvado seja Deus, a sua própria sorte, que estão lá abandonados, louvado seja Deus, por seus familiares, que são abandonados muitas vezes por seus amigos, que são abandonados, louvado seja Deus, por filhos, que são abandonados pelos pais, que são abandonados, louvado seja Deus, por muitos dos seus familiares, mas louvado seja Deus, até muitas vezes pelas autoridades públicas, louvado seja Deus, e Deus me disse nesta noite que tem pessoas que ele entrou aqui, que estão se sentindo dessa maneira, que estão se sentindo abandonados, que estão se sentindo esquecidos, que estão se sentindo largados, mas Deus te trouxe aqui nesta noite, louvado seja Deus, para dizer para você, teu pai te abandonou, tua mãe te abandonou, teus amigos te abandonaram, tua família te abandonou, mas eu não te abandonei, eu te trouxe para esse mundo para dizer para você, eu te amo e estou aqui para dizer, louvado seja Deus, que você está no lugar certo. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, não importa o que estão te largando, a tua própria sorte, não importa que estão te largando, louvado seja Deus, para ser, louvado seja Deus, louvado seja Deus, para que talvez os outros te ajudem, ou louvado seja Deus, estão dizendo, esse daí não tem mais jeito, essa daí não tem mais jeito, mas quando alguém diz que não tem mais jeito, mas louvado seja Deus, louvado seja Deus, ele vem e ele diz, louvado seja Deus, eu dou jeito. Sabe o que Deus te trouxe aqui para dizer nesta noite? Eu vou dar um jeito. Deus está dizendo, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Tem alguém aqui para dar um glória a Deus, misturar com a aleluia nessa noite? Deus está dizendo, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Pode aplaudir com força, porque Deus está dizendo, eu vou dar um jeito. E a Bíblia vai dizer que aquele homem estava largado lá naquele tanque. Mas a Bíblia, no texto, capítulo de número 5, louvado seja Deus, diz que, louvado seja Deus, que Jesus, louvado seja Deus, ele está agora indo em direção àquele lugar. O escritor João, ele vai fazer questão de dar algumas informações concernente ao tanque. Louvado seja Deus, a primeira informação, louvado seja Deus, é que no tanque, louvado seja Deus, ficava uma grande multidão. O texto, louvado seja Deus, no versículo 3, João vai escrever, e neste tanque ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, que muitas pessoas acham,
louvado seja Deus, que Deus, ou que Jesus, louvado seja Deus, Ele só se importa, louvado seja Deus, com aqueles que já estão bem. A Deus, que Jesus, louvado seja Deus, Ele só se importa. Se Jesus só se importasse com aqueles que só estão bem, Jesus ia passar de largo daquele tanque. Porque a Bíblia não diz que naquele tanque estavam os ricos da cidade. A Bíblia não diz que naquele tanque, louvado seja Deus, estavam os poderosos da cidade. Não! Louvado seja Deus, havia uma grande multidão naquele tanque. Muitas pessoas, louvado seja Deus, Ele quer multidão, mas Ele quer multidão, louvado seja Deus, de pessoas que já estão bem, que já estão, louvado seja Deus, vamos dizer assim, encaminhados, que já têm, talvez tenham uma boa renda, que têm uma boa condição financeira. Mas Jesus foi, louvado seja Deus, naquela multidão, louvado seja Deus, aonde havia cegos, aonde havia mancos, aonde havia paralíticos, louvado seja Deus, onde havia, louvado seja Deus, uma grande multidão de enfermos. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus, que não, muitas vezes você se adentrou aqui nesta noite dizendo: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para Deus se importar comigo? Quem sou eu, louvado seja Deus, para Deus olhar para mim? Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: filho, não importa, louvado seja Deus, você pode estar cego, você pode estar manco, você pode, louvado seja Deus, estar pecador, você pode estar, louvado seja Deus, depressivo, você pode estar no vício, você pode estar, louvado seja Deus, não, até mesmo caído, louvado seja Deus, você pode estar caída, mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui nesta noite porque eu me importo com você, e eu vim para esse culto para dizer: eu me importo, eu me importo, eu me importo. Se você recebe essa palavra, glorifica, porque Deus se importa com você, Deus se importa com você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Alguém pode dizer: ah, mas você acha que Deus vai se importar com você? Você acha que Deus ele vai olhar para você? Uma vez eu vi alguém dizer: louvado seja Deus, para uma outra pessoa: louvado seja Deus, você está chamando Deus? Deus tem coisa muito mais importante para fazer. Deus tem coisa muito mais importante para cuidar do que cuidar de você. Não, louvado seja Deus, Deus ele cuida de cada um de nós individualmente. Louvado seja Deus, nem irmãos gêmeos idênticos têm, louvado seja Deus, a mesma impressão digital. Louvado seja Deus, a palavra de Deus diz, isso nos mostra, ou melhor dizendo, louvado seja Deus, que Deus cuida de cada um individualmente. Deus, louvado seja Deus, nós podemos levantar um clamor aqui, todos nós oramos ao mesmo tempo. Deus vai ouvir a oração de cada um. Deus está dizendo: eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou aqui, louvado seja Deus, e eu vim para dizer para você: eu me importo. Louvado seja Deus, você pode estar no meio de uma grande multidão, você pode, louvado seja Deus, olhar e dizer assim: ei, a minha família, louvado seja Deus, é uma família de, louvado seja Deus, de mancos, de cegos, louvado seja Deus, é um pior que o outro, louvado seja Deus, mas Deus está dizendo, Ele olhou lá para dentro daquela família, louvado seja Deus, está dizendo: eu me importo com você. Louvado seja Deus, Ele foi lá, louvado seja Deus, e trouxe você para dizer para você: eu me importo, irmã, eu me importo, meu filho, eu me importo, minha filha. Glória a Deus. A segunda informação que eu acho, louvado seja Deus, que João julgou importante, louvado seja Deus, nesse texto, louvado seja Deus, é que em certo tempo um anjo descia para agitar a água, e aquele que era, louvado seja Deus, que descia ao tanque, ou que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, eram curados de qualquer doença. E aquelas pessoas, elas iam lá por causa do anjo. Tem muita gente nos dias que nós estamos vivendo que está correndo atrás do anjo. Glória a Deus. Que está correndo atrás do anjo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquelas pessoas iam e elas estavam lá aguardando o anjo. Talvez você está aqui nessa noite também aguardando um anjo. Glória a Deus. Aguardando, louvado seja Deus, um movimento. Aguardando algo acontecer na sua vida. Louvado seja Deus, aquelas pessoas estavam lá, todas elas aguardando um anjo. Mas no versículo, louvado seja Deus, seguinte, louvado seja Deus, João, no capítulo 5, ele vai dar outra informação. Mas estava ali um certo homem. Glória, aleluia.
Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus que eu e você, louvado seja Deus, quando Deus, que a minha bênção, a sua bênção, ela tem endereço certo. Deus. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite: ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas, louvado seja Deus, que recebem a bênção e nem testifica para edificar a fé do irmão. Tem pessoas, louvado seja Deus, que recebem a bênção, louvado seja Deus, e não compartilha, de medo de perder a bênção. O que Deus te deu, louvado seja Deus, é teu. Glória a Deus. João vai fazer questão, louvado seja Deus, de dizer, louvado seja Deus, no meio de uma multidão, estava ali um certo homem. Sabe o que Deus colocou no meu coração para dizer para você nessa noite? Que o Espírito Santo testifica para mim dizer para você nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: louvado seja Deus, aqui tem certas pessoas, louvado seja Deus, que Deus vai abençoar. Glória a Deus está dizendo: louvado seja Deus, não se preocupe. Tem gente, louvado seja Deus, que quer, louvado seja Deus, guardar a bênção que Deus deu, que quer proteger a bênção que Deus deu. Não, eu vou guardar a bênção, eu vou segurar aqui, porque louvado seja Deus, senão o outro toma. Se foi Deus que te deu, louvado seja Deus, nem o diabo, nem o inferno inteiro vai tirar aquilo que Deus te deu. Louvado seja Deus, você pode, louvado seja Deus, o inimigo ele pode rodear, porque aquilo que é teu. Não fica aí, louvado seja Deus, querendo proteger, querendo guardar. Louvado seja Deus, faz, louvado seja Deus, você tem que fazer a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Aleluia, dessa maneira. Glória a Deus. Se Deus te deu um ministério, fica tranquilo, meu irmão. Louvado seja Deus, o diabo não toma. Se Deus abrir uma porta para você, fica tranquila. Louvado seja Deus, o diabo não toma. Se Deus foi Deus que te deu teu esposo, fica tranquilo. Louvado seja Deus, a pombagira pode até rodear, mas Deus está dizendo: não vai tirar. Louvado seja Deus, porque tem, louvado seja Deus, havia ali um certo homem, e a bênção, louvado seja Deus, ela tem endereço, louvado seja Deus, certo. Glória a Deus. Versículo 6. Louvado seja Deus, diz assim: quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, sabe o que Deus está dizendo? Eu te conheço. Deus, é verdade. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele te conhece. Ele conhece a tua luta, Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece o que você está passando, Ele conhece o que está acontecendo na tua casa. Sabe aquilo que você não conta para ninguém, porque muitas vezes você tem até vergonha de contar. Sabe aquilo que, louvado seja Deus, você não conta, louvado seja Deus, para ninguém, porque você tem, louvado seja Deus, medo de contar. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, mas eu conheço. Jesus, louvado seja Deus, Ele veio, chegou naquele tanque, louvado seja Deus, e havia uma multidão, mas havia um certo homem. Sabe o que Deus está dizendo? Tinha muitas pessoas que poderiam estar nesse culto. Louvado seja Deus, por talvez você está sentindo falta de pessoas, louvado seja Deus, que poderiam estar aqui e não estão. Louvado seja Deus, irmãos que talvez falaram que viriam para o culto hoje e não vieram. Mas sabe por que eles não vieram? Porque Deus escolheu certas pessoas para abençoar nesta noite. Deus escolheu você. Deus chamou você, talvez você convidou alguém e falou: vamos lá para o culto. Louvado seja Deus, e aquela pessoa talvez não veio, mas hoje Deus escolheu você. Deus, louvado seja Deus, vamos dizer que aqui nesta noite seja o tanque. Louvado seja Deus, tem uma multidão de pessoas que poderiam estar aqui nesta noite. Tinha uma multidão de pessoas que poderiam estar nesse culto, mas você veio. Louvado seja Deus, então eu vou profetizar, você recebe se você quiser. A bênção é para você, a bênção é para você, a bênção é para você, a bênção é para você. Olha o que a Bíblia diz. Jesus, louvado seja Deus, chegou sabendo. Jesus, louvado seja Deus, ele chegou sabendo. Jesus que trouxe para esse culto, louvado seja Deus, porque ele já está sabendo o que você está precisando. Deus. Eu confesso para os irmãos que eu não tinha uma mensagem para pregar nesta noite. Louvado seja Deus, e eu vim, louvado seja Deus, eu cheguei do trabalho e cheguei em casa perguntando: Senhor, o que eu vou levar para aquele povo? E o
Espírito Santo, louvado seja Deus, quando, louvado seja Deus, eu estava me preparando para vir para esse culto, o Espírito Santo me deu esse texto para pregar aqui. Louvado seja Deus, porque Jesus já estava sabendo que tinha pessoas aqui, louvado seja Deus, que necessita dessa palavra, que necessita, louvado seja Deus, ouvir a voz de Jesus, que precisa ouvir o que Deus tem para dizer. Louvado seja Deus, Jesus não te trouxe para esse culto à toa. Jesus já sabia o que você precisa, Jesus já sabia o que você precisa ouvir. É Deus, aleluia. Porque muitas vezes a gente vai para o culto, irmão, e a gente faz uma listinha, ou a gente faz, louvado seja Deus, podemos dizer assim, um script daquilo que a gente quer ouvir. Talvez nessa noite você esperava ouvir outra palavra. Talvez você esperava que eu descesse do púlpito e fosse até você, louvado seja Deus, e dissesse: eis que te digo. Não, Jesus já sabe o que você precisa. É Deus, aleluia. Jesus sabe o que acontece na tua casa, Jesus sabe o que acontece, e Ele veio para esse culto, louvado seja Deus, já sabendo, e Ele nos trouxe aqui nesta noite, já sabendo o que você precisa ouvir, porque a palavra que você precisa ouvir é que vai mudar a tua história. E o texto diz que quando Jesus chega, Jesus já sabia qual era o desejo daquele homem, Jesus já sabia, louvado seja Deus, qual era a situação daquele homem. O texto diz, sabendo que estava ali há muito tempo. Mas Jesus ainda vai perguntar para aquele homem: quer ser curado? Se eu perguntasse aqui nesta noite, se eu dissesse: louvado seja Deus, levanta a mão, quem quer ser abençoado? Todo mundo aqui levantaria a mão. Não tem um aqui que não precisa de uma bênção. Se tiver aqui depois do culto, você me procura e me dá a receita, porque eu também estou aqui e eu sou necessitado. É Deus, aleluia. Todos nós precisamos de uma bênção, de uma vitória, de algo da parte de Deus. Todos nós somos necessitados. Jesus sabe da tua necessidade, mas Ele, louvado seja Deus, Ele que é Deus, Ele Jesus, o Deus, o Espírito Santo, Ele é, louvado seja Deus, um Deus de relacionamento. É Deus, aleluia. Nós, louvado seja Deus, muitos cristãos, missionários, depois que descobriram aquele texto que diz assim: e Deus já sabe a palavra antes que ela saia da nossa boca, louvado seja Deus, as pessoas pararam de orar, as pessoas pararam de ler a Bíblia, as pessoas muitas vezes, louvado seja Deus, pararam até mesmo de procurar, de vir aos cultos, porque Deus já sabe, eu não preciso falar, louvado seja Deus, não, mas Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. É Deus, aleluia. E o Espírito Santo fala comigo que tem pessoas nesse culto, louvado seja Deus, que eram pessoas que tinham relacionamento com Deus diário, que eram pessoas que tinham relacionamento com Deus, louvado seja Deus, e agora, louvado seja Deus, estão enfraquecidas, mas Deus está perguntando para você, Deus está dizendo, sabe o que Ele está dizendo esta noite? Eu quero ouvir o que você tem para dizer, eu quero ouvir o que você tem que falar, eu até sei, louvado seja Deus, mas Deus está dizendo: ei, eu quero ouvir o que você tem para dizer. Glória a Deus, aleluia. Em toda a Bíblia você vai ver Deus, louvado seja Deus, tendo relacionamento com seus servos. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Em Gênesis, louvado seja Deus, a Bíblia diz que na variação do dia, ou na viração do dia, louvado seja Deus, Deus descia para ter, louvado seja Deus, uma conversa com Adão e Eva. Louvado seja Deus, e agora eu quero dizer para você nesta noite, Deus também quer conversar com você, e você muitas vezes tem seu tempo com tantas coisas, com tantas situações, louvado seja Deus, e muitas vezes você não tem conversado com Deus, mas conta para Deus. Não tem um corinho que nós cantamos que diz: conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio. Você conta para aquela vizinha que não é crente, você conta, louvado seja Deus, para aquela pessoa que é ímpia, que além de ouvir o que você está falando, ainda vai sair falando para os outros aquilo que você contou. Mas se você contar para Jesus, a Bíblia diz que Ele te ouve em secreto e Ele te responde, e Ele te responde. Eu vim aqui profetizar, Deus tem resposta para você. Deus está te perguntando, louvado seja Deus, porque é Ele que tem poder para curar. Você está esperando o anjo, você está esperando o amigo te ajudar, você está esperando a amiga te ajudar. Muitas vezes você está esperando, louvado seja Deus, o pastor, da pastora te ajudar. Eles podem te ajudar até um certo ponto, mas tem coisas que ele não pode te ajudar. É Deus. E aí as pessoas, elas culpam. Diz que pastor é esse, que pastor é essa,
Que igreja é essa que não consegue me ajudar? Louvado seja Deus, o paralítico, ele era ajudado até um certo ponto. Alguém levava ele, colocava ele lá no tanque, perto do tanque. Louvado seja Deus, mas não podia fazer mais nada. A Bíblia diz que quando Jesus chega e pergunta para ele: você quer ser curado? Sabe qual foi a resposta dele? Eu quero, sim. Mas quando o anjo, aí ele pensando no anjo ainda. Mas quando o anjo movimenta as águas, aí ele estava, primeiro ele estava pensando no anjo. Segundo, ele estava pensando, louvado seja Deus, das pessoas. Aí não tem ninguém que me leve, vem outro e passa na frente e mergulha e é curado e eu continuo aqui. Jesus não estava perguntando para ele, louvado seja Deus, se ele queria mergulhar nas águas. Jesus não estava perguntando para ele se ele queria uma ajuda para entrar. Não, Jesus está perguntando, louvado seja Deus, se ele queria ser curado. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus, louvado seja Deus, ele vai na fonte do teu problema. Jesus, ele vai, louvado seja Deus, no íntimo da tua situação. E ele está perguntando para pessoas aqui: você quer ser curado? Você quer ser curado, louvado seja Deus, dessa tristeza? Você quer ser curado dessa depressão? Você quer ser curado, louvado seja Deus? Você quer ser curado dessa angústia? Você quer ser curado dessa frieza espiritual? Você quer ser curado, louvado seja Deus? Quer ter o seu casamento curado, sua família curada, sua situação modificada? Jesus não está perguntando, louvado seja Deus, o nosso problema. Louvado seja Deus, aqui nós ficamos pensando é no como. Jesus, ele não quer que você pense no como. Jesus, ele apenas quer que você responda, que você tenha uma demonstração de fé diante dele e ele vai agir na tua vida. Não faça como o paralítico, não fique aí lamentando porque fulano não te ajudou, porque aquele outro não te ajudou, porque, louvado seja Deus, talvez as pessoas te largaram ali. Não, fique tranquilo, Jesus hoje tem aqui para perguntar: você quer a solução para o teu problema? Você quer uma mudança na tua vida, na tua história? Louvado seja Deus, responda para Jesus: eu quero, Senhor, eu quero. Louvado seja Deus, não é porque ele está perguntando para você nessa noite. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para mudar a história, ele tem poder para converter. Aí muitas vezes Jesus te pergunta e você fica: não, mas o coração dele é muito duro, mas o coração dela é muito duro, mas ele não pode, mas ele, louvado seja Deus, diz que não quer. Jesus te trouxe aqui nesta noite, então ele não está perguntando, louvado seja Deus, como é, como deixa de ser. Ele só está te perguntando se você quer. Só quem quer levanta a mão para glorificar, só quem quer levanta a mão para adorar. Eu não sei, louvado seja Deus, qual é a petição nesta noite, mas Jesus está dizendo que ele quer fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Olha para mim. Aleluia. E aí, louvado seja Deus, aqui eu começo a pregar. Jesus, louvado seja Deus, ele vai dar 10 ordens àquele homem. No versículo número 8, igual ao versículo que nós lemos, Jesus, louvado seja Deus, ele vai dar 3 ordens àquele homem. A primeira ordem que Jesus vai dar, e vai dizer no versículo 8, ordenou-lhe Jesus: levanta-te. Não é se levantar da cadeira, não, é se levantar na presença de Deus. É Deus, aleluia. Para aquele homem a ordem foi literal. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Jesus vai falar para alguém levantar que na visão dele, na ótica dele, na ótica de quem estava olhando, que não podia se levantar. É Deus. Olha que coisa gloriosa, Jesus está dizendo para um paralítico, para alguém, louvado seja Deus, que está há 38 anos, louvado seja Deus, ali sentado ou deitado naquela maca, que não podia andar, que era carregado pelos outros, que era largado pelos outros. Jesus está dizendo para ele: levanta-te. Você não entendeu ainda, porque senão você tinha dado glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, você está aqui nessa noite, você está dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu estou fraco, eu estou fraca, eu não acho que para mim não tem mais solução. Mas sabe o que Jesus está dizendo para você? Levanta-te,
Jesus está dizendo para você nessa noite, louvado seja Deus, que é para você se levantar. Se ele estava dizendo para um paralítico, louvado seja Deus, de 38 anos, um homem que estava ali, louvado seja Deus, há 38 anos, paralítico. Talvez você está vivendo esse problema faz um mês. Talvez você está vivendo esse problema, louvado seja Deus, faz um ano. Talvez você está passando por essa luta faz alguns meses. E mas Jesus está no mesmo Jesus que falou com um paralítico de 38 anos, não pode falar para você que está passando por essa luta por alguns meses? Mesmo que fosse 38, 40, louvado seja Deus, que nós vivêssemos no tempo dos patriarcas, que você podia estar vivendo há 100 anos. Abraão, louvado seja Deus, ele ficou sem filhos, louvado seja Deus, por mais de décadas. Mas quando Deus decidiu dar um filho para Abraão, louvado seja Deus, não importou que a mulher dele já não, louvado seja Deus, tinha mais os costumes das mulheres, já não importou, louvado seja Deus, não importou a idade de Abraão, não importou a idade de Sara, louvado seja Deus, o milagre aconteceu. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa o que está acontecendo, levanta-te, levanta-te. Deus está dizendo, se coloca de pé. Deus está dizendo, louvado seja Deus, se levanta na minha presença, se levanta para clamar, se levanta para buscar. Louvado seja Deus, porque Jesus está aqui. Louvado seja Deus, Ele está te dando esta ordem. Levanta-te, é tempo de se levantar, é tempo de se colocar de pé, é tempo, louvado seja Deus, de se levantar. Deixa eu dizer uma coisa. Louvado seja Deus, o teu momento não define a tua história. É Deus. Louvado seja Deus, um momento ruim em um filme não define o final dele. Um momento ruim, louvado seja Deus, num livro não define o final dele. Deus está dizendo, o teu momento que você está vivendo não é o teu fim. É só um momento. Louvado seja Deus, mas Deus é um Deus que mudava a história. A história do povo de Israel, o deserto do povo de Israel durou 40 anos. Louvado seja Deus, o tempo de paralisia desse homem durou 38. Talvez você está dizendo, pastor, eu estou vivendo há 10 anos. Pastor, eu estou vivendo, louvado seja Deus, há 5 anos. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, louvado seja Deus, você ainda pode se levantar. Basta você dar ouvido ao que Deus está falando. Sabe o que o Espírito Santo está mandando dizer para pessoas aqui nesta noite? Tem pessoas dizendo que você não pode se levantar mais, que esse é o teu fim, é daqui para o caixão, é daqui para a cadeia. Louvado seja Deus que você vai viver assim, porque a sua família inteira viveu dessa maneira. Louvado seja Deus, tem pessoas dizendo aqui, louvado seja Deus, que já ouviu alguém dizendo, olha, sua tia foi assim, sua avó foi assim, sua mãe foi assim, mas quando você aceita Jesus, toda e qualquer maldição é quebrada. Eu vim aqui profetizar, levanta-te, levanta-te. Você não está se levantando na voz do pastor, mas você está se levantando na voz do Deus que está usando o pastor aqui nesta noite. Só quem recebe, levanta a mão para adorar, levanta a mão para glorificar. Deus está dizendo, levanta-te, 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 levanta-te. Segunda ordem que Deus vai dar, que Jesus vai dar ao paralítico: apanha o teu leito. Eu imagino, louvado seja Deus, Jesus dizendo para o paralítico, levanta-te. E ele agora, louvado seja Deus, que não mexia as pernas, que não se colocava de pé há 38 anos, agora se colocando de pé. Aí, se fosse eu iria pegar, louvado seja Deus, eu iria sair correndo. Eu imagino que ele também saiu correndo. Queria sair, louvado seja Deus, eu estou andando. Talvez ele pegou e começou a movimentar as pernas, começou dizendo, olha, eu posso andar, e ele ia indo embora. E Jesus fala para ele, espera aí, toma o teu leito. Tomar o leito, louvado seja Deus, fala, louvado seja Deus, de testemunho.
Em outras palavras, quando Jesus manda ele carregar o leito, ele fala agora, louvado seja Deus, aquilo que te carregava, agora é você que vai carregar. Sabe, louvado seja Deus, em outras palavras, sabe, aquele, louvado seja Deus, que muitas vezes, louvado seja Deus, duvidava do que Deus podia fazer na tua vida, agora vai ter que ver você com o seu testemunho na mão. Aquele que dizia, louvado seja Deus, você não pode, agora vai ver você podendo. Aquele que olhava talvez para aquele seu parente, louvado seja Deus, e dizia, louvado seja Deus, esse daí, louvado seja Deus, é cadeia ou é caixão, louvado seja Deus, agora vai ter que ver, louvado seja Deus, ele entrando com você na igreja. Aquele que dizia, louvado seja Deus, que o casamento vai acabar, louvado seja Deus, vai ter que ver, louvado seja Deus, a tua família abençoada. Aquele que dizia, louvado seja Deus, que olhava lá, louvado seja Deus, tem que ver, louvado seja Deus, o teu testemunho. Deus está dizendo, toma o teu leito, toma o teu testemunho, louvado seja Deus, porque agora, louvado seja Deus, todo mundo via aquele homem, louvado seja Deus, sendo carregado com aquela maca, precisando de ajuda, louvado seja Deus, para chegar no tanque, louvado seja Deus, talvez você veio para esse culto arrastado, mas vai sair daqui renovado, vai sair daqui renovada, louvado seja Deus, você veio para o tanque, louvado seja Deus, ouviu o levanta de Jesus, agora vai sair daqui com o testemunho na mão. Quem crê, levanta a mão, a glória que faz qualquer coisa, a glória de Deus. Oh, eu estou sentindo a presença de Jesus, eu estou sentindo a presença de Jesus, Jesus está presente neste lugar, Jesus está operando nessa casa, Jesus está operando, Ele está falando com pessoas aqui, louvado seja Deus, que estavam aqui caídas, mas hoje Jesus está dizendo, levanta-te, louvado seja Deus, tem pessoas aqui que entraram, louvado seja Deus, no leito, carregando o leito, mas hoje vai sair daqui carregando o testemunho, louvado seja Deus, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu creio, Senhor. Tem pessoas aqui, louvado seja Deus, que entraram nesse culto, louvado seja Deus, muitas vezes dizendo assim, é o último culto. Mas hoje Jesus está dizendo que você sai daqui renovado. Eu creio, Senhor. Se você crê, você está levando o testemunho da sua vitória. Glória a Deus. Pastor, mas como? A bênção que eu estou pedindo, louvado seja Deus, é a salvação de alguém da minha família. Sai daqui acreditando que o Senhor vai visitar ele. Eu creio, Deus. Pastor, o que eu estou buscando é a cura de uma enfermidade que o médico disse, louvado seja Deus, que eu vou levar essa enfermidade pro resto da vida. Sai daqui acreditando que você vai voltar lá no médico, o médico vai perguntar para você o que aconteceu. Não estou encontrando mais a enfermidade. Aleluia, Deus. Sai daqui, louvado seja Deus, essa noite acreditando. Você não está vendo, mas sai daqui com o teu testemunho na mão. Eu tenho um amigo, louvado seja Deus, um pastor, que ele, louvado seja Deus, ele queria ter um carro. Ele não tinha carro. E um dia, louvado seja Deus, ele ouviu alguém dizer o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite. Que, louvado seja Deus, que você precisava acreditar, que você precisava sair do culto, crendo que você já recebeu. Quando ele saiu do culto, louvado seja Deus, ele achou uma vaga vazia, onde não tinha nem um carro estacionado, missionário. E ele chegou naquela vaga, louvado seja Deus, foi do lado, louvado seja Deus, como se tivesse a porta do motorista. Louvado seja Deus, não tinha nem um carro parado lá. Ele abriu a porta. Aí, louvado seja Deus, ele entrou, fez como se tivesse entrado no carro. Louvado seja Deus, pegou a chave da casa dele, louvado seja Deus, e fez assim, vum! Aí a mulher dele ia saindo, louvado seja Deus, a mulher dele, ele falou para a mulher dele, entra aqui, vamos embora para casa. A mulher dele não entendeu nada, louvado seja Deus, mas foi lá e pegou na mão da esposa e foi embora para casa. De vez em quando ele falou, deixa eu dar uma acelerada. A mulher dele falou, você está louco? Não, eu peguei o que o pastor falou no culto. E eles foram. Chegou na casa dele, louvado seja Deus, ele falou, mulher, abre o portão que eu vou guardar o carro. Ela foi abrir o portão, louvado seja Deus, ali de pessoas. Ele falou, não, é o portão da garagem, abre aí que eu vou botar o carro na garagem. Louvado seja Deus, e ali ele pegou a mulher dele, fez a mulher dele abrir os dois portões. Louvado seja Deus, e ele pegou e falou, pera aí que eu vou guardar o carro. Botou o carro na garagem.
Aí falou, pode fechar. A mulher fechou o portão. Deus, aleluia. Passou algum tempo, louvado seja Deus, por várias vezes ele fez isso. E os irmãos, louvado seja Deus, ia sair no culto, os irmãos que não tinha carro, ele falava assim, ô, quer carona no meu carro? Vamos embora! E aquela, e ele de vez em quando falou, deixa eu dar acelerada. Ela falou, Quando foi um dia, louvado seja Deus, ele estava num culto como esse e alguém disse para ele, eis que eu tenho visto a tua fé. E ainda essa semana, louvado seja Deus, eu vou concretizar a tua bênção. Aquele irmão, aquele pastor, louvado seja Deus, chegou. E ele foi fazer um serviço numa determinada... Ele era pedreiro, foi fazer um serviço. E a pessoa falou para ele, ó, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu tenho esse carro. Se você aceitar o carro, eu te dou ele por 50%, ele vale mais, mas eu vou te dar ele com 50% do serviço e vou pagar os outros 50%. Sabe o que aconteceu? O pastor pegou o carro. Sem dívida, sem, louvado seja Deus, sem nada. Aí, louvado seja Deus, quando ele chegava, louvado seja Deus, ele chegou no culto naquele dia para contar o testemunho, ele estacionou naquela vaga da onde ele saiu andando sem carro, e só crendo no carro. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sai daqui acreditando nessa noite. Pega o teu testemunho, que ela comece a imaginar como é que você vai pedir a oportunidade para a missionária e como é que você vai contar a vitória que Deus te deu. Sai daqui, louvado seja Deus, acreditando. Talvez você está aqui com o seu pensamento do seu filho, dizendo, eu não sei que eu vou chegar em casa, louvado seja Deus, eu não sei nem se ele vai estar lá, não sei nem onde ele está. Já sai daqui profetizando, meu filho vai estar em casa dormindo, meu esposo vai estar em casa dormindo. Talvez você saiu daqui e deixou alguém, louvado seja Deus, indo para o bar, mas você hoje, louvado seja Deus, já sai profetizando, louvado seja Deus, muito em breve, ele vai mudar de endereço. O endereço, louvado seja Deus, ele vai sair do bar e vai vir para a igreja. Ele vai sair, louvado seja Deus. Irmão, eu vim aqui nessa noite para dizer para você, pega o teu leito, pega o teu testemunho nessa noite, pega o teu testemunho nessa noite. Talvez você está dizendo, nossa, eu queria tanto saber cantar, eu queria tanto saber pregar. Pega o teu testemunho, louvado seja Deus nessa noite, pega o teu testemunho nessa noite. Só que igreja, quem para a igreja, coisa para a igreja. Essa ordem não está partindo do pastor, essa ordem está partindo, louvado seja Deus, de Jesus. Pega o teu leito, aquilo que você, louvado seja Deus, aquilo que te carregava, aquilo que te rotulava, agora, louvado seja Deus, vai mudar. Deus, aleluia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o homem pegou o leito. E aí Jesus vai dar a terceira ordem. Louvado seja Deus. E ordenou Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. O que Jesus estava dizendo para aquele homem é, levanta, pega o teu testemunho e continua caminhando. Deus, aleluia, é verdade. Tem gente, louvado seja Deus, que até acredita na palavra, mas quando não recebe, aí fica dizendo, não, mas Deus me esqueceu. Não, continua caminhando. Eu preguei esses dias na igreja que eu sou pastor, louvado seja Deus, eu disse para os irmãos, louvado seja Deus que um milagre, louvado seja Deus que nós temos que fazer, louvado seja Deus que Jesus disse, louvado seja Deus que enquanto vocês estiverem indo, louvado seja Deus, prega o evangelho. Deus. Enquanto, louvado seja Deus, você está caminhando, é que acontece um milagre. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? A Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles começam a caminhada decepcionados. Eles vão para uma caminho dizendo, Jesus falou que ia ressuscitar e não ressuscitou. O senhor não sabe, quando Jesus se aproxima dele, eles vão começar a murmurar e dizer, o senhor não sabe o que aconteceu? Um grande profeta se levantou, disse que iria, louvado seja Deus, ressuscitar e não ressuscitou. E Jesus vai caminhando com eles. E Jesus vai caminhando. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles vão falar, quando chega na porta da casa, eles vão dizer para Jesus, caminho, Jesus, caminho é complicado, fica conosco aqui em casa. Entra aqui em casa, fica conosco.
porque esse caminho é perigoso. E a Bíblia diz que Jesus entra, senta na mesa deles. Louvado seja Deus, e quando é no momento do partir do pão, eles percebem que é Jesus pelo buraco na mão. Sabe aquele caminho que era perigoso? Eles voltam correndo. Eles voltam, louvado seja Deus, para anunciar: nós tivemos um encontro com Jesus, nós tivemos um encontro com Jesus. O texto diz que esse paralítico, ele saiu andando, carregando o testemunho, louvado seja Deus, e diz a palavra do Senhor que naquele dia era sábado. Alguém começou a olhar para ele e dizer: ei, você não pode carregar essa cama, porque hoje é sábado, porque, louvado seja Deus, segundo o nosso costume, você não pode fazer nada no sábado, você não pode carregar nada. Aí sabe o que ele vai dizer? O homem quem me curou, louvado seja Deus, ele disse, louvado seja Deus, levanta, toma o teu leito e anda. Louvado seja Deus, alguém vai dizer, talvez está dizendo, você não pode, você não consegue, mas sabe o que você tem que dizer? O Jesus, o qual me salvou, ele disse que ele vai salvar a minha casa. O Jesus, o qual me salvou, ele disse que vai transformar a minha vida. O Jesus, o qual, louvado seja Deus, eu ouvi a sua palavra, ele disse que a minha casa vai mudar, que meu filho vai mudar, que meu esposo vai mudar, que a minha saúde vai mudar. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Louvado seja Deus, Jesus está dizendo, louvado seja Deus, é ele quem está falando. Pastor Cristiano aqui é só um instrumento. Ele está dizendo, vai mudar a história. O homem que me curou, louvado seja Deus, ele disse, toma o teu leito. O Jesus que está aqui nessa noite, ele está dizendo, pega o teu testemunho aí agora, pega o teu testemunho, pode começar a imaginar a mudança, pode começar a imaginar, louvado seja Deus, a tua vida sendo transformada. Jesus está dizendo, eu vou mudar a vida sentimental, eu vou mudar, louvado seja Deus, vida, louvado seja Deus, estrutural, mental, aqui de pessoas aqui nessa noite. Se coloque de pé com a permissão do missionário, se coloque de pé, se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite, aleluia. E ele está dizendo para você, levanta, toma o teu testemunho e anda. Jesus está falando com você, louvado seja Deus, que pensou em parar. Jesus está falando com você que está parado. Jesus está falando com você aqui nessa noite, louvado seja Deus, que está dizendo, louvado seja Deus, eu não posso, eu não consigo. Jesus está falando para um homem que tinha 38 anos, deitado, louvado seja Deus, sem ter expectativa, esperando o anjo. Hoje Deus veio aqui, louvado seja Deus, na pessoa do Espírito Santo, e é Ele quem está falando com você, está dizendo, levanta, levanta, louvado seja Deus, toma o teu leito e anda, sai daqui caminhando nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar. Mas eu não posso sair daqui, louvado seja Deus, sem fazer uma pergunta. Glória a Deus. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar? Glória a Deus. Talvez você caiu, talvez você tropeçou, talvez você, louvado seja Deus, desanimou em algum momento. Hoje é noite de você voltar, de você pegar o teu leito aqui. Jesus está dizendo, é tempo de você levantar. Tem alguém, louvado seja Deus, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador aqui nessa noite? Tem alguém, louvado seja Deus, que quer ter um encontro genuíno com Jesus que muda a história. Você vai sair daqui, palmas para Jesus. Tem alguém, louvado seja Deus, nessa noite, que quer, louvado seja Deus, sentir que aqueles homens sentiram, eles voltaram, eles chegaram, louvado seja Deus, ali destruídos porque Jesus havia morrido. Eu tenho 108 anos. Olha aí, é profeta.